Olá, queridos irmãos e irmãs que conosco acompanham o nosso Atos 8, este curso catecumenal realizado em nossa comunidade católica Dom de Deus. Hoje estamos em mais um episódio, seguindo de modo particular o itinerário dessa primeira etapa catecumenal que apresenta, sobretudo, verdades fundamentais da nossa fé. E antes de iniciarmos este nosso encontro, vamos invocar a Deus na sua pessoa, na Santíssima Trindade, e rezando também a oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao invocarmos, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo, sabemos que é Ele quem nos ilumina e nos guia, sobretudo, no conhecimento a respeito das demais pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho. Estamos hoje na nossa 9ª catequese. Nas catequeses anteriores, com o nosso irmão Joubert, nós já partilhamos sobre a história da salvação, sobre a Santíssima Trindade, já partilhamos também sobre as catequeses fundamentais bíblicas que introduzem o tema catecumenal. Já fizemos um estudo sobre a Sagrada Escritura e nessa 9ª catequese nós iremos partilhar e compartilhar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este tema vem logo após o tema que foi partilhado na semana passada sobre a história da salvação, que se conclui na sua primeira etapa com a chegada de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Isso mesmo, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Verbo que se fez carne. É importante para nós pensarmos que quando fazemos o estudo catecumenal, nós estamos, sobretudo nessa primeira etapa, nos deparando com as verdades fundamentais da fé. E essas verdades fundamentais da fé que nos acompanharão ao longo desses 2 primeiros módulos tratam sobretudo nas verdades de fé expressas no credo, na profissão de fé da Igreja. Por exemplo, a primeira verdade de fé promulgada através da profissão de fé é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, este tema de hoje, na nossa 9ª catequese, trata para nós sobre o mistério da encarnação. Mas antes propriamente de tratarmos do mistério da encarnação, é importante que nós revisitemos, sobretudo, o Antigo Testamento. Por quê? Porque apesar de Jesus ser personagem do Novo Testamento, ele está também de modo presencial ao longo de todo o Antigo Testamento, porque onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Mas também porque há revelações bíblicas no Antigo Testamento que marcam a chegada deste Filho de Deus, sobretudo na esperança de Israel na vinda do Messias. Israel aguarda o Messias, eles esperam que venha o Messias, quer dizer, o Cristo. Cristo é a palavra grega para a tradução de Messias, que é o ungido do Senhor, aquele que é escolhido e recebe a unção. E por que Jesus vai receber o nome de Cristo? Porque todos os reis de Israel também foram considerados Messias, como aqueles que são enviados por Deus. Porém, Jesus não é um Messias comum, mas é o ungido do Pai. E o nome Jesus significa, na sua abreviação de Yeshua, Josué, que é significado da palavra, que tem como significado Deus salva. Jesus, de fato, é o verdadeiro Salvador. Então, no nome Jesus, nós entendemos a sua pessoa.
E a pessoa de Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sabemos que Jesus, ao se encarnar no seio puríssimo da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, o anjo Gabriel visita a bem-aventurada Virgem Maria e lhe diz: eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, quer dizer, Deus salva. Então, no momento da encarnação, há o momento da concepção virginal da Virgem Maria, desta segunda pessoa divina, que ao se encarnar no seio de Maria, assume também uma natureza, que é justamente a natureza humana. E porque Jesus assume a natureza humana para poder redimi-la. Aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Nós, quando pensamos na nossa condição humana e em condição de pessoa humana, na natureza humana, muitas vezes gostaríamos de ser perfeitos. Mas a perfeição só acontece quando assumimos a totalidade dessa nossa condição humana. Então, assim, podemos pensar que Jesus, ao assumir a natureza humana, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, a assume para poder redimi-la. O que não foi assumido não poderia ser redimido. Porém, Jesus, ao existir uma natureza humana, existe nele também uma natureza divina. Natureza é um conceito filosófico, assim como o conceito de pessoa, e por isso é tão importante para o cristianismo ter esses fundamentos filosóficos, sobretudo na formulação das verdades de fé. E é assim que, na igreja, de modo especial, nós não apenas entendemos a fé como uma experiência pessoal de Deus, mas também uma experiência cognitiva, uma experiência de conhecimento. Então, em Jesus existem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Para cada natureza deveria existir uma pessoa, quer dizer, aquilo que torna aquele ser o que ele é. Mas em Jesus não existem duas pessoas. Existe apenas uma pessoa, que é a pessoa do Verbo, quer dizer, a pessoa divina em duas naturezas, humana e divina. Com base nisso, nós podemos entender aquilo que a Igreja nos ensina na Cristologia a respeito da união hipostática, ou da hipóstase, da união dessas duas naturezas, humanas e divina, e nesta junção das naturezas, numa única pessoa, que é a pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, logo, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, existe no mover e na ação de Cristo, de Jesus Cristo, uma ação que nós chamamos teândrica. Tudo que Jesus faz, todos os atos de Jesus, dos mais simples ou ordinários, até o maior de todos os atos, que é a salvação, passando pelos milagres, pelos ensinamentos, pelas obras, todos esses atos são chamados atos teândricos, porque essa realidade humana e divina de Cristo não se separa. Quando é Jesus que, por exemplo, come, se alimenta, é o homem-Deus que se alimenta. Então, ir pensando e construindo esta relação a respeito da verdade sobre Jesus Cristo é importante. Por quê? Porque no início do cristianismo, nos primeiros séculos, começaram a acontecer o que nós chamamos de heresia. Heresia é uma inverdade, é uma falsa verdade. E essas heresias assumiam determinadas características que contemplavam apenas determinados aspectos de Jesus Cristo, ou uma maneira de formular o pensamento sobre Jesus Cristo. Como assim, padre? Bom, para ficar mais fácil. Por exemplo, nós sabemos que Jesus se encarnou, que ele é o Verbo encarnado, que desde a sua concepção ele é o homem-Deus. Logo, quando na semana que vem falarmos sobre a Virgem Maria e falarmos dos dogmas marianos, é importante pensar que quando dizemos que o primeiro dogma é Maria, Mãe de Deus, Theotokos, nós precisamos entender que Jesus é Jesus, Deus, desde a sua concepção. Mas houve no início dos primeiros séculos do cristianismo uma
heresia chamada adopcionista. O que essa heresia dizia? Que Jesus, na verdade, era apenas um ser normal, natural, humano, e que em determinado momento o Pai envia sobre ele a segunda pessoa. Há uma adoção dessa pessoa, Jesus Cristo, por essa pessoa divina. Isso é uma heresia. E é uma heresia por quê? Porque não é uma verdade. Jesus é Deus desde a sua concepção. Na sua concepção é a concepção divina do homem Deus, do Deus homem, do Deus que se faz carne. Tá ok? Então todos os atos de Jesus são atos teândricos. Quer dizer, tudo que ele faz como homem, Deus. Bom, mas esta pessoa de Jesus Cristo, ou esta segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio sendo revelada pelo Pai e pelo Antigo Testamento como um grande Messias que viria. E por isso, quando queremos conhecer a Jesus, a primeira fonte bíblica, a primeira fonte que nós temos é a Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, nós encontraremos sobretudo nos Evangelhos, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a vida de Jesus, sobre os feitos de Jesus. E cada um dos evangelhos vai trazer uma perspectiva a respeito de Jesus. Por exemplo, São Mateus, que é um judeu, que se converte a Jesus Cristo, que abandona a vida de publicano, cobrador de impostos, vai escrever seu evangelho para judeus que se convertem ao cristianismo. E ao escrever seu evangelho para judeus que se convertem ao cristianismo, Mateus faz, vamos assim dizer, preferência em dizer que Jesus é aquele que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Logo, tratará da pessoa de Jesus como aquele com o qual é possível contemplar o mistério de Deus presente entre nós, porque ele é o enviado de Deus. Então, Mateus vai tratar da pessoa de Jesus de uma maneira muito próxima à concepção que os judeus têm, de modo que assim se torna fácil para o judeu identificar Jesus como o enviado do Pai. Já o Evangelho de São Marcos quer trazer a figura de Jesus para os pagãos e, por isso, quer aproximar os pagãos da pessoa de Jesus através do seu Evangelho, tratando da natureza humana de Jesus, quer dizer, humanizando a Jesus, para que para o pagão seja compreensível quem é Jesus Cristo. E aí, o que nós vamos ter no Evangelho de São Marcos? Inúmeros milagres feitos e obras de Jesus, para que o pagão diga, bom, se este homem realmente fez tanto milagre, tantas coisas impossíveis, então este homem é Deus. Já São Lucas vai tratar da pessoa de Jesus de uma maneira muito mais afetuosa. Em Lucas, nós vamos encontrar a pessoa de Jesus Cristo, já revelada desde o primeiro capítulo, como aquele que é capaz de harmonizar a fé. E por isso tratará, por exemplo, como tema da misericórdia, de um Deus misericordioso, de uma pessoa de Jesus Cristo humanizada e divinizada, de modo a nos permitir caminhar, vamos assim dizer, nessa experiência de um homem-Deus. Já o Evangelho de São João, ele trata Jesus de uma maneira muito mais teológica. E por isso Jesus sai do convencional e passa a ter discursos aprofundados sobre a verdade acerca de Jesus Cristo. A verdade a respeito do Senhor. E Jesus, neste Evangelho, no Evangelho de São João, ele vai tratar, sobretudo, de temas que são importantes para a compreensão de Deus como um todo e de como a fé é um desafio neste encontro com Jesus. Então, o tema de hoje, que trata sobre a pessoa de Jesus Cristo, nos conduz à percepção de que Jesus, primeiro, ele é a promessa do Pai no Antigo Testamento, de que ele é o Verbo encarnado. E quando dizemos que Jesus é o Verbo encarnado, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que ele assumiu a nossa condição humana.
E por que Jesus precisa assumir nossa condição humana? Porque no assumir a nossa condição humana, Jesus também nos torna filhos e filhas de Deus. Porque esta é a grande missão de Jesus, fazer com que cada um de nós se perceba na graça desta filiação. Então, para entendermos a encarnação, é preciso que nós entendamos também a filiação divina. Então, Jesus, ele é Filho de Deus. Então, na encarnação, nós entendemos também este aspecto da filiação. E entender esse aspecto da filiação de Jesus Cristo como Filho de Deus, e é muito interessante buscarmos, por exemplo, este pequeno catecismo chamado Pequeno Catecismo Católico, eu creio. Na maioria das nossas bibliotecas da Comunidade Católica Dom de Deus há. Este livro foi promovido pelo movimento de evangelização e cuidado com os mais necessitados através da ajuda à igreja que sofre. E aqui ele tem esse manual muito interessante que acompanha o caminho catecumenal. E ele diz que muitos homens e mulheres se encontram com Jesus. Alguns perguntam: quem é este homem? Por acaso um profeta? Outros se admiram e creem nele. Outros perguntam com suspeita quem lhe deu este poder. Outros dizem eles blasfema. Outros ainda sonhadores, quando vier o Cristo, acaso fará mais sinais do que esses? Então, a maior e mais bela expressão que nós vamos encontrar é aquela que São Pedro faz. Jesus, tu és o Filho de Deus. Então, essa expressão profética de Pedro, Jesus, o Filho de Deus, é que resume e sintetiza o mistério da encarnação. Mas Jesus, ele não é apenas o Filho de Deus, ele é também nosso Senhor, quer dizer, nosso Deus. E como Jesus se coloca como nosso Deus? Ele se coloca como nosso Deus na perspectiva da salvação. Quer dizer, ele veio com uma missão. E a missão de Jesus é salvar a humanidade. A missão de Jesus é salvar os filhos e filhas de Deus. Então, se pelo mistério da encarnação nós nos tornamos filhos, então Jesus vem para nos fazer perceber a nossa condição de filiação. Logo, se somos filhos, e aí precisamos voltar ao tema da criação e queda, porque se há um pecado, há uma remissão para este pecado. E a remissão para este pecado é a salvação operada por Jesus. Daí nós pensarmos que Jesus, ele é nosso Senhor, quer dizer, aquele que nos domina, não no sentido negativo, mas positivo, requer que também contemplemos a missão de Jesus, que veio para salvar a humanidade. Como é que Jesus realiza o ato salvífico? Aí é necessário voltar à experiência da Semana Santa. Jesus nos salva através daqueles atos que vão acontecer nas celebrações da Semana Santa. Ele nos salva assumindo nossa condição humana, sim, mas tornando-se pecado por nós. Quer dizer, sendo condenado, julgado, condenado e morto. Então ele se torna nosso Senhor porque ele é capaz de operar a salvação não através de uma palavra, não através de um pedido a algo que podemos fazer, mas sim através de uma entrega pessoal. E essa entrega pessoal é a entrega que ele realiza na cruz. Então, quando contemplamos os atos salvíficos de Jesus, o seu julgamento, a sua condenação, a sua morte, nós estamos atualizando o senhorio de Jesus Cristo. Logo, nós estamos aderindo também ao plano de salvação do Pai. Então, Jesus pode ser nosso Senhor porque ele alcançou isto através do mistério da cruz. Morrendo numa cruz, ele se torna Senhor de cada um de nós. Por quê? Porque na cruz está uma oferta sincera
que Jesus faz de si ao Pai por nós. Então existe uma oferta. Esta oferta é uma doação que Jesus faz de si. Ele se dá ao Pai em sacrifício. Ele morre para expiar os nossos pecados. E aí é importante entendermos que este ato expiatório de Jesus, ele também é fruto de quê? É fruto da sua obediência. Então Jesus, ele, ao obedecer ao Pai, por este ato de obediência, recria toda a humanidade. Por quê? Porque o pecado da humanidade foi justamente o pecado da desobediência. Então, neste ato de entrega e de obediência, acontece o mistério da redenção. Quer dizer, nós somos redimidos, nós somos resgatados, já não pesa mais sobre nós a culpa do pecado. Então, o ato de Cristo, que é um ato salvífico, ele é também um ato redentor. Então, pela obediência e pela oferta de si, Jesus, ele opera esta grande obra. Mas a vida de Jesus Cristo não se finda na cruz, porque há o mistério da ressurreição. E o mistério da ressurreição de Jesus é também a recapitulação de toda a humanidade que vai poder passar agora a fazer uma experiência de vida nova. Então, se há a redenção por um sacrifício único, já não precisa-se mais de sacrifício, mas é um sacrifício único, não precisa ser renovado. Vejam que o termo que Jesus vai usar na última ceia é: eu restabeleço com vocês uma nova e eterna aliança. Então também o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, único, ele estabelece uma nova aliança de Deus conosco. E essa nova aliança realizada por Deus conosco é justamente a aliança definitiva, que é feita no sangue do Cordeiro derramado na cruz. Quer dizer, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz. De um Deus que morre para nos salvar. Da segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, que sobe à cruz para salvar a humanidade. Então, como se dá este ato salvador? Se dá pela oferta, pela obediência, para acontecer a redenção. E aí dizíamos sobre a ressurreição. A ressurreição não é outra coisa senão a experiência de vida nova. E a ressurreição marca também a eternidade da existência do ser humano. Então, o ser humano, que é um ser feito para o eterno. E por que ele é feito para o eterno? Porque ele é feito para a eternidade. E quem é o eterno? É Deus. Tendo o ser humano sido feito para a eternidade, para o eterno, o que melhor revela e explica isso é a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição é a vitória sobre a morte. Então nós, de certo modo, experimentamos a ressurreição quando nossa alma, desvinculada do corpo após a morte, vai habitar junto de Deus. Mas a ressurreição no último dia, na segunda vinda de Jesus, é a junção do corpo matéria, que outrora foi consumido pela sua existência terrena e limitada e ao mesmo tempo transitória, com a alma que é eterna. Então a ressurreição, ela também traz a vida nova. A ressurreição, ela também traz uma explicação sobre a necessidade que o ser humano tem de imortalidade. Nós não somos imortais, não materialmente falando, mas enquanto realidade espiritual, da alma que habita em nós, que é imortal, existe em nós imortalidade. Então a ressurreição, ela também é uma resposta, pois ali está a vitória confirmada de Jesus sobre a morte. A morte não o venceu, pelo contrário, ele ressuscitou. Então ele, ao vencer a morte, nos faz também cada um de nós vitorioso com ele. Faz cada um de nós também uma experiência de vitória. Então a vida nova que Jesus traz, e por isso nós o seguimos, e por isso nós o amamos, e por isso nós o temos como Senhor,
precisa ser para nós, de fato, uma experiência profunda daquilo que vai se tornando também a nossa experiência de vida nova e a nossa experiência de ressurreição. E essa experiência nova de ressurreição que nós vamos viver é também experiência do nosso amor a Cristo Jesus. Então hoje, queridos irmãos e irmãs, nosso tema se debruça sobre essa pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Senhor e Salvador. Que você possa buscar no Catecismo da Igreja Católica ou em outros livros, por exemplo, tem um livro muito bom sobre Nosso Senhor, que chama-se Jesus de Nazaré. É um livro exemplar, eu não tenho ele aqui em mãos para mostrá-lo. Depois assista também filmes que falem de fato sobre a pessoa de Jesus. Assista uma série chamada The Chosen, uma série bíblica importantíssima que fala sobre as escolhas que Jesus vai fazendo dos seus discípulos, daqueles que o seguem, e aí nós vamos tendo uma perspectiva sobre a pessoa de Jesus muito interessante. Então até o nosso próximo encontro, que falaremos sobre a bem-aventurada Virgem Maria, e que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.